Olá pessoal, aqui a gente está novamente para mais uma aula. Hoje falaremos sobre operações com números complexos na forma trigonométrica e a gente vai se ater somente às operações de multiplicação e divisão nessa videoaula. Nas próximas nós veremos, além da potenciação, a radiciação com números complexos. Então vamos acompanhar aqui no quadro dois números complexos escritos em suas formas polares, formas trigonométricas. O primeiro número complexo é o Z1. Note que aqui o Z1 foi escrito como módulo de Z1 vezes o cosseno de θ1 mais I vezes o seno de θ1. Esse aqui é o meu primeiro número complexo. O Z2, que é o segundo número complexo, foi escrito como Z2 é igual a módulo de Z2 vezes o cosseno de θ2 mais I vezes o seno de θ2. Se eu quero calcular o produto lembrando que é resultado de multiplicação, ao multiplicar o Z1 pelo Z2, ambos ali escritos na forma trigonométrica, nós podemos resolver isso através da fórmula que é dada aqui para gente. Essa fórmula aqui, como vocês podem ver. Nessa fórmula, vamos fazer algumas observações em relação ao que acontece com o módulo de cada um desses números complexos e com o argumento de cada um deles. Então, muito bem, peguei o Z1, peguei o Z2, quero multiplicar esses dois números complexos. O resultado, ele vai ser formado ali por um novo módulo, e esse novo módulo você irá multiplicar o módulo dos dois. Então aqui você tem que fazer Z1 em módulo vezes Z2 em módulo, tá? A gente já começa por aí. Quando eu quero multiplicar dois números complexos na forma polar, eu multiplico inicialmente o módulo de cada um deles. O comportamento agora dos argumentos, ele é um comportamento de soma. Aqui a gente fará a adição desses dois argumentos aqui. Tá? O novo argumento da multiplicação agora, ele consiste na soma dos argumentos, tanto do número Z1 quanto do número Z2. É mais fácil a gente observar isso na prática, na hora de resolver o exercício. Então eu estou apresentando primeiro a fórmula, que é a fórmula que vocês vão utilizar para resolver os exercícios, e em seguida a gente vai discutir alguns exercícios aqui, alguns exemplos. Eu tenho aqui agora uma segunda fórmula, que é a fórmula para divisão. Essa fórmula para divisão, ela é similar à fórmula que eu mostrei para multiplicação. Eu quero fazer o quociente do número complexo Z1 pelo número complexo Z2, ambos ali escritos na forma trigonométrica. O quociente, ele é um resultado de divisão. Essa palavra quociente está associada à operação de divisão. Então, fazendo Z1 dividido por Z2, a fórmula pede para que a gente divida os módulos, estão vendo aqui, né? E na hora de colocar o novo argumento, a gente vai subtrair. Eu posso comparar essa fórmula daqui, que é a fórmula para divisão, com a fórmula de cima, que é a fórmula para multiplicação. O que acontece? Em relação aos módulos, se você estiver multiplicando, você vai multiplicar os módulos também. E aqui, se você estiver dividindo, você vai dividir os módulos também. Isso é fórmula, tá? Agora, na hora de que chega nos argumentos, se for multiplicação, a gente soma os argumentos. E se for divisão, a gente irá subtrair os argumentos. Eu vou passar aqui agora para os exemplos. E esses dois exemplos aqui, da letra A e da letra B, desse exemplo 1, eles vão mostrar o funcionamento dessa forma, ok? Então, olha só. Dados os números complexos, eu tenho o número complexo Z1 e o número complexo Z2. A gente quer calcular o produto de Z1 por Z2 na letra A e o quociente de Z1 por Z2 na letra B. Então, vamos começar aqui com calma.
Eu vou escrever primeiro a fórmula para a gente lembrar. Quero fazer a multiplicação de Z1 por Z2. Então, ó, Z1 vezes Z2. Deixa eu anotar a fórmula primeiro para ficar melhor para a gente, de uma outra cor também, né? Z1. Opa. Aqui. Z1 vezes Z2 vai ser igual. A gente multiplica os módulos primeiro. Então, módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Vezes, agora eu coloco o cosseno. Deixa eu usar aqui um colchete. O cosseno do argumento do primeiro número complexo mais o argumento do segundo número complexo. Mais I vezes o seno. Novamente, eu vou colocar a soma dos argumentos do primeiro número complexo e do segundo número complexo. Feito isso, agora a gente já pode substituir o que é necessário substituir, tá? Vamos coletar alguns dados primeiro, para que a gente jogue na fórmula com a maior tranquilidade. Bom, primeiro, quem seria esse valor aqui, ó, o módulo de Z1? O módulo de Z1, vamos olhar lá no Z1, que é o número complexo. Aqui o módulo de Z1 vale 3, então 3, tá? Próxima informação, eu preciso saber quem é o módulo de Z2. O módulo de Z2, a gente pode olhar lá no Z2 quem é o módulo dele. O módulo de Z2 vale 5. Eu preciso do argumento do primeiro número complexo, o θ1. Ora, o θ1 está aqui, é o ângulo, tá? Esse aqui é o θ1. Então, θ1 e θ1. Enquanto esse aqui é o módulo de Z1, ok? Aqui eu tenho o módulo de Z2. Esse aqui é o argumento de Z2. E esse aqui também é o argumento de Z2. Então, quer dizer que θ1 vale π sobre 2 e o θ2, que é o argumento do segundo número complexo, vale π sobre 4. Sem muito sofrimento, agora a gente passa para a fórmula e substitui esses valores aí. Então, aqui eu fico com Z1 vezes Z2 igual, vamos colocar a multiplicação dos dois módulos. O módulo de Z1 nós já coletamos e ele vale 3. E o módulo de Z2 que nós coletamos, ele vale 5. Abro meu colchete. Aqui eu tenho que colocar o cosseno, vou até fazer um colchete maior, porque aqui é uma fração, né? Então eu fico com algo desse tipo aqui, ó. Cosseno, o θ1 vale π sobre 2, enquanto o θ2 ele vale π sobre 4. E lá no I seno também eu coloco esses argumentos, ó. Seno e a soma dos argumentos, π sobre 2 mais π sobre 4. Muito bem. Posso fazer aqui essa operação entre as duas frações, π sobre 2 e π sobre 4. Vou fazer aqui no meu rascunho, bem rápido, né? π sobre 2 mais π sobre 4, calculando o MMC de 2 de 4, nós sabemos que esse MMC vale 4, e assim a gente pega, divide e multiplica, pega, divide e multiplica. Aqui, 4
dividido por 2 é 2, e 2 vezes π vale 2π. Mais 4 dividido por 4 vai dar 1, e 1 vezes π vale π. Portanto, a soma dos argumentos me dá o valor de 3π sobre 4. Para finalizar o nosso cálculo, a gente vai ter que Z1 vezes Z2 é igual a 3 vezes 5 é igual a 15, vezes, agora a gente já pode colocar aqui a soma dos dois argumentos, que deu 3π sobre 4, e assim eu também coloco ele no outro termo ali, i vezes o seno de 3π sobre 4, tudo bem? Então, esse aqui é o resultado da multiplicação desses dois números complexos. Observe que, ao multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica, a gente forma um novo número complexo. E esse novo número complexo que foi formado, ele tem um módulo que vem da multiplicação dos dois módulos dos números que foram dados. E ele tem um argumento que corresponde à soma dos argumentos dos números complexos que foram dados, Z1 e Z2. A gente vai pensar sempre nisso. Ó. Quando é multiplicação, ocorre uma soma de argumentos. Quando é divisão, ocorre uma subtração de argumentos. Ao passo que na parte do módulo, se é multiplicação, você multiplica os módulos. Se é divisão, você divide os módulos. Tudo bem? Aqui agora a gente vai para a letra B, que pede a divisão, o quociente. Vou escrever a fórmula do quociente aqui. Se eu quero dividir Z1 por Z2, eu começo dividindo os módulos de cada um desses números complexos, ou seja, eu vou dividir o módulo de Z1 pelo módulo de Z2, vezes. Agora a gente vai trabalhar com os argumentos, né? O que acontece nos argumentos? Os argumentos se subtraem. Eu faço θ1 menos θ2, mais i vezes o seno de θ1 menos θ2. Com isso, o resultado de Z1 sobre Z2, Z1 dividido por Z2, né? Vou colocar a cor preta aqui. Z1 dividido por Z2 vai ser igual. A gente vai colocar os módulos então primeiro. O módulo de Z1 nós vimos que é 3 e o módulo de Z2 nós vimos que é 5. Eu preciso agora colocar o cosseno da diferença dos dois argumentos. O argumento do primeiro nós já sabemos que é π sobre 2 e o argumento do segundo é π sobre 4. Em continuação a essa escrita, eu vou ter mais i, estou seguindo a minha fórmula, vezes o seno de π sobre 4, π sobre 2, menos π sobre 4. Já vou efetuar a operação entre os argumentos. Aqui no nosso rascunho eu vou fazer π sobre 2 menos π sobre 4. A mesma técnica do MMC, a gente sabe que o MMC de 2 e de 4 ele vale 4, e faça aquela operação, pega, divide, multiplica, pega, divide, multiplica, tá? Assim, vocês já sabem aí que eu terei 2π menos π, e aqui eu tenho π sobre 4 como sendo o argumento da divisão. E com isso, meu resultado final da divisão de Z1 por Z2, então eu terei ó, Z1
dividido por Z2 é igual. Esse 3/5 eu não vou dividir ele, eu vou deixar assim, mesmo porque daria um número decimal aqui. Então eu vou optar por deixar a representação na forma fracionária. E o restante aqui da escrita do meu número complexo ficará cosseno. O resultado de π sobre 2 menos π sobre 4 deu π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. Ok? Bom, ao finalizar esse exemplo, eu quero trazer duas observações que são muito importantes. A primeira delas é de que o cálculo consiste em você substituir na fórmula. Mas para substituir na fórmula, você precisa saber o módulo de cada um e o argumento de cada um deles. Tá? Saiba coletar isso. Coletar o módulo do primeiro, módulo do segundo, argumento do primeiro, argumento do segundo. Isso é muito importante para a gente substituir na fórmula. Além disso, para multiplicação ainda é válida a propriedade comutativa. O que significa propriedade comutativa da multiplicação? Se eu multiplicar Z1 por Z2, dá o mesmo resultado de Z2 por Z1. Tá? A gente diz até que a ordem dos fatores não altera o produto, isso é chamado de propriedade comutativa da multiplicação. Se eu faço aqui Z2 vezes Z1, no lugar de Z1 vezes Z2, ó, aqui eu terei o 5 multiplicado pelo 3, que ainda dá 15, né? E eu terei π sobre 4 mais π sobre 2, que ainda será 3π sobre 4. Então, a propriedade comutativa, ela se preserva no conjunto dos números complexos. Bom, e como a gente sabe que a divisão ela não é comutativa, ou seja, se eu dividir Z1 por Z2, isso não necessariamente tem que dar Z2 por Z1, tá? Obviamente que se a gente fizer esse teste por cabeça mesmo, observando aqui entre os módulos, ó, o Z1 por Z2 ele começa com 3 por 5. O contrário, Z2 por Z1 começaria com 5 por 3 no módulo. E obviamente 3/5 e 5/3 não são frações iguais. Ok? Então, até a próxima.